Vamos abrir a palavra de Deus no segundo Salmo, Salmo 2. Texto base para o sermão do Reverendo Augusto, que eu farei a leitura nesta noite. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, assim como tu tens nos abençoado, ó Deus, até agora, neste culto que prestamos a ti, nós te pedimos, ó Deus, que agora que tua palavra, ó Deus, será pregada, explicada, aplicada para o teu povo, nós te pedimos, nos agracie novamente, nos clareando a mente e cuidando para que o nosso coração receba, ó Deus, com amor e com singeleza de coração, as tuas santas letras. Nos transforme, ó Deus, pela tua palavra, para a glória do teu nome. Amém. Às vésperas do 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil diante de Portugal, frases como "o gigante acordou" e "vamos dar nosso novo grito de independência" têm circulado pelo país, especialmente em meio ao povo cristão e conservador. Temos sido testemunhas dos desmandos de muitas autoridades, do uso do poder para calar, prender e sufocar todo e qualquer movimento em prol das causas que são caras àqueles que amam os princípios cristãos. Princípios estes que norteiam há séculos o nosso país e o imaginário popular. Além das questões políticas, ainda estamos preocupados com as nossas liberdades que têm sido ameaçadas, angustiados com os problemas econômicos e estruturais do nosso país, que não conseguem avançar em pautas urgentes. Tudo isso porque vemos que as forças contrárias são muitas e se juntam para o mal. Enquanto isso, temos que lidar com o desemprego, impostos pesados para sustentar uma máquina pública pesada, perda de capacidade de comprar por conta da inflação, fome e miséria que só aumentam por conta dos problemas causados pela pandemia do novo coronavírus. Ao registrarmos um quadro como esse, muitos podem chegar até mesmo a desacreditar no futuro e não ver saída para a nossa nação. Outros colocam nas manifestações da próxima terça-feira um peso excessivo, que por natureza não faz jus ao que se propõe esse ato. Ainda que tenhamos o direito e até mesmo o dever de, como cristãos, não calar diante das injustiças e do autoritarismo que se instalou no nosso querido Brasil, não podemos achar que o povo na rua é a solução final para os nossos problemas.
As hostes do inferno jamais serão derrotadas, senão pelo poder de Deus em Cristo Jesus. E o povo da aliança deve estar preparado para militar em duas frentes. Primeiramente, em casa, cumprindo os nossos papéis com diligência e orando com fervor. E só depois, exercendo o nosso papel de cidadão desse mundo, sempre com a esperança do poder que emana de Deus para calar as autoridades malignas desse mundo. É exatamente isso que se faz tão importante ouvirmos o que nos diz o Salmo 2, em um momento como este que passamos em nosso país. Nesse texto, podemos conhecer o verdadeiro motivo para o nosso otimismo no futuro da nossa nação e de toda a humanidade. Este salmo foi sabiamente entregue ao povo de Deus para que nós não duvidemos no amanhã, para que saibamos que, embora todo o contexto ao redor diga o contrário, o reino de Deus está avançando, pois em Cristo todos os nossos inimigos já estão derrotados. Aqui encontramos o verdadeiro refrigério para a alma angustiada dos crentes diante de tantos desmandos. Nele vemos também que é possível cultivar a esperança que o Senhor irá punir os reis e juízes da terra que têm se levantado contra tudo que se chama Deus. Juntamente com o Salmo 1, este salmo, como bem afirma Jerônimo e Thomas Watson, formam uma unidade literária composta. Observe que o Salmo 1 começa com a expressão bem-aventurado. E o final do Salmo 2, essa mesma expressão é repetida. Os puritanos chamam os dois primeiros salmos, em sua unidade, de o prefácio do Espírito Santo a todo o livro do Saltério. No Salmo 1, vimos a lei sendo evidenciada como padrão de vida para o bem-aventurado. Mas agora, no Salmo 2, vemos que a lei só pode ser cumprida por meio de um mediador, apresentado aqui como Rei e Messias. Matthew Henry diz que esse salmo tem muito mais de Cristo do que do próprio Davi, pois apesar de ter sido o filho de Jessé quem o escreveu, todo o conteúdo é claramente messiânico. Esse ponto é corroborado pela imagem projetada de um reino eterno e ilimitado, o que foi interpretado e aplicado pelo Novo Testamento, se referindo a Cristo, conforme observamos em Atos, nos capítulos 4 e 13. Davi não tinha esperança em si mesmo, mas no verdadeiro ungido de Deus que viria. O contexto do rei era extremamente difícil. O mundo todo se levantou contra o reino de Deus e contra o seu ungido. Davi deixa claro que os perigos iminentes de uma imensa batalha prestes a ocorrer. Mas a grande questão é: quem são e o que fazem os inimigos? Qual será a relação de Deus diante desse inimigo? Que destino terão os que se levantam contra o Senhor? Primeiro, quem são e o que fazem os inimigos do Senhor? Matthew Henry nos remete ao início da história da humanidade para compreendermos o que está acontecendo aqui. Nada mais que a continuação da velha inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente é apresentada nesses versos. Assim como Adão e Eva abandonaram a lei de Deus para viver conforme seus corações, os reis e governantes, juntamente com uma multidão, desejavam viver fora da lei divina. Eles querem uma lei segundo os seus corações. Desejam viver de acordo com a inclinação dos seus corações pecaminosos. Eles criam um Deus conforme a sua imagem e semelhança, e a este adora. Dessa forma, todos que desejam viver debaixo da lei do Senhor se tornam seus inimigos. Eles querem calar a voz do povo de Deus, querem suprimir a possibilidade desse povo viver como creem e tramam a destruição das suas bases. Os ímpios estão unidos para destruir tudo que carrega o nome de Deus. Essa é uma guerra declarada.
claramente, podemos perceber que o reinado do ungido, o Messias, Cristo em grego, vem do céu, pois é o próprio Deus quem o proclama. Assim também damos conta da descrição de uma união de forças contrárias que vem do inferno, aqui chamados de reis da terra, porque tem poder limitado a este mundo e nenhuma ação sobre a eternidade. Vemos ainda que há uma luta entre céu e terra, os poderes de Deus contra os poderes de Satanás, representados nos governos e na multidão contrária. Os governantes, que deveriam ser ministros de Deus, agora se tornam ministros de Satanás. Por isso, é tão grave observar pessoas que foram investidas de autoridade concedida pelo Senhor, conforme vemos em Romanos capítulo 13, se levantarem contra os princípios do Criador, usando da posição que tem para perseguir, maltratar, calar e humilhar todo aquele que deseja defender os fundamentos da fé cristã. Ao entendermos esse contexto geral do Salmo 2, ficamos cientes que há uma inimizade irreconciliável entre os dois povos no mundo que nunca poderão ter paz entre si, a igreja e o mundo. A maldição posta por Deus no Éden, após a queda, não pode ser retirada. Se nós não levarmos a sério essa batalha, teremos problemas sérios, porque os nossos inimigos estão sempre vigilantes e diligentes em cumprir as ordens do inferno. Enquanto muitos crentes permanecem insistindo em manter relacionamento com ímpios, amizades muito achegadas, confiando seus filhos a uma educação formatada e executada por pessoas que pensam e servem a esse mundo, e até mesmo desejando se unir na maior de todas as associações, que é o casamento. Satanás está firme nos seus intentos malignos. Irmãos, acordem. O diabo é o nosso inimigo. Ele odeia Deus e seus filhos e irá usar todo o seu tempo e recursos para nos destruir. Portanto, não sejamos ingênuos em tentar desfazer essa inimizade histórica. Que Cristo prometeu nos conceder uma vida de paz, mas para isso ele venceu Satanás na cruz do Calvário. Não achemos que será possível gozarmos de paz com o mundo, nos aliando com o nosso inimigo, mas o exterminando em Cristo. Um outro ponto que ainda precisa ser notado e tratado diz respeito à necessidade que temos de nos submetermos àquilo que Deus diz. Isso porque esse não é um problema apenas dos ímpios, mas também nosso. Quando Eva e Adão desejaram ser iguais a Deus, demonstraram ali a inclinação que nós temos para usurpar o lugar do Senhor. Ora, Deus é o soberano do jardim. Ele é o criador de todo o mundo. Como não seria também o legislador? Portanto, o desejo humano de ser autônomo nada mais é que uma revolta contra a autoridade divina, um assinte contra o poder e a posição do Criador. Nós cultivamos em nosso coração o desejo de sermos lei para nós mesmos, de alguma forma que podemos enumerar a seguir. Primeiro, negando a nossa culpa. Podemos fazer isso tentando retirar o peso de nosso coração por meio das terapias mundanas ou ideologias que negam a culpa do indivíduo, transferindo para a sociedade o histórico de vida e tantos outros disfarces que teimamos em acreditar para termos nossos pecados tratados. É verdade que precisamos nos livrar da nossa culpa, mas isso não ocorrerá simplesmente por ignorarmos a lei de Deus. É claro que a vergonha do pecado tem que ser resolvida, mas ela não o será caso apenas negando sua existência. A vergonha e o peso da culpa só podem ser vencidas quando lançarmos sobre a cruz de Cristo todo o nosso pecado, quando reconhecermos nele nossa única esperança. A segunda forma é reinterpretando a lei a lei de Deus e suas doutrinas. Essa é uma segunda tentativa frustrada do pecador
à medida que ele tenta adequar a lei de Deus às suas próprias conveniências. Começamos a pormenorizar e relativizar nossas mentiras, nossas infidelidades, a quebra do dia do Senhor e de cada um dos outros mandamentos. Esse é um caminho sem fim, como bem analisou Richard Phillips no seu artigo A Inclinação Escorregadia e a Caixa de Jesus. Falando sobre o caminho decadente de um pastor presbiteriano americano chamado Fred Howells, que iniciou seu declínio abandonando a autoridade da Escritura para, afinal, abraçar o liberalismo. Esse homem passou a ensinar que nem sempre o perdão é concedido por meio do sacrifício de Cristo. Literalmente, ele questionava: será que sempre a cruz é necessária? Esse tipo de questionamento veio aliado às suas mudanças a respeito de ordenação feminina, quando passou a defendê-las não com convicção teológica, mas por força das mudanças da cultura. Até que por fim, passou a abraçar a defesa do homossexualismo na igreja, seguindo a mesma lógica. É sempre assim que começa. Primeiro se colocam dúvidas sobre a Escritura, depois a substitui pelos pensamentos humanistas e, por fim, o homem se entrega de vez a uma religião completamente mundana e passa a querer calar a sua consciência, perseguindo todo aquele que ainda se mantém firme na verdadeira fé cristã. Agora voltemos ao texto do Salmo 2, especificamente analisando o que diz o segundo versículo. O verbo conspirar, utilizado aqui, é exatamente o mesmo que foi traduzido no Salmo 1 por meditar. Enquanto o bem-aventurado medita na lei de Deus dia e noite e nela tem prazer, os ímpios estão a todo momento tramando como irão se ver livres das amarras da lei divina. Ou seja, aquilo que para o bem-aventurado é o prazer de todo o seu dia, para o ímpio não passa de uma prisão. Eles detestam ter que se submeter ao senhorio divino e estão buscando a negação de Deus por meio do estabelecimento de uma nova lei. Não é que eles desconheçam de todo a existência do verdadeiro Senhor, mas é preciso negá-lo para que não tenham que se submeter à lei dele. Isso é claramente observável em Romanos capítulo 1, no verso 18. Por isso os ímpios se associam num complô maligno na época de Davi. Fizeram o mesmo para matar Cristo e hoje, e até hoje, usam do mesmo expediente. Em nossos dias, eles fizeram coligações para assumir os cargos mais nobres do Estado. Invadiram as universidades, as escolas dos nossos filhos e tomaram conta de toda a cultura da nação. Eles estão na TV, no rádio, na internet, no imaginário do povo e, aparentemente, para onde olhamos, vemos a mão dos ímpios agindo. Eles estão tentando destruir os fundamentos mais nobres da humanidade, especialmente do mundo ocidental. Já que não podem nada contra Deus, eles atacam os seus filhos e tudo que carrega o nome do Senhor. Diante dessa situação caótica, os ímpios passam a agir em uma frente muito delicada. Uma das suas maiores armas tem sido a redefinição de termos consolidados. Eles querem se impor para nos fazer acreditar em novas definições a respeito do que é casamento. Qual é a estrutura da família, como devemos criar os nossos filhos, que tipo de lei é justa e até onde vai o papel da igreja. O mundo não tem raiva da família ou dos bons costumes. Eles odeiam Deus. Então tudo que carrega a imagem e semelhança do Senhor ou faz parte do seu decreto, eles desejam destruir. Sabedores disso, não podemos de maneira nenhuma dar brecha para que os inimigos nos assaltem. É preciso fazer o reino de Deus avançar. E uma das melhores estratégias do povo da aliança é manter-se unido e atento. Ao invés de nos associarmos aos ímpios, utilizando na vida prática
seus costumes e até mesmo cedendo à linguagem dos homens do mundo, deveríamos estar sempre prontos a nos unir entre nós como filhos do mesmo Pai. À medida que formamos famílias fortes e alicerçadas no Senhor, criando filhos debaixo do temor do Senhor, plantando igrejas bíblicas, educando nossos filhos com princípios cristãos, não os entregando em julgo desigual, em escolas ímpias, contribuindo com o reino de Deus por meio dos nossos talentos e recursos. Estaremos assim fortalecendo as trincheiras do exército do Senhor. Lembremos que os ímpios são retratados nesse salmo como sendo um corpo unido para o mal. Eles se amontinam, se preparam, concordam entre si, ou seja, eles têm estratégia e as seguem. Eles têm objetivos bem traçados, ações pensadas e as executam. Todo o desejo dessas pessoas perversas é de dar um grito de independência contra o poderio do Senhor e sua santa lei. Portanto, sempre que o povo de Deus se une pelo avanço do reino, temos nos entrincheirados contra o exército do mal. Mas qual é a reação do Senhor contra esses inimigos? Ora, alguém que está assentado sobre um trono eterno nos céus, como reagiria a uma tentativa de derrubada do seu reino vinda de homens pequeninos? Um trono no céu não pode ser atingido pela terra. Por isso parece ser uma grande brincadeira dos homens se revoltarem contra Deus. Cena parecida com a de Gênesis 11, 5, quando Deus precisa descer para ver a torre que os homens diziam que adentraria os céus. Essa é a imagem semelhante a um filho de colo tentando bater no seu pai. Isso até pode acontecer. Mas será que o pai temerá aquele filho tão frágil? Claro que não. Mas um bom pai logo o repreenderá. Na cena proposta pelo Senhor, ele não está tratando com seus filhos. Portanto, Deus não simplesmente os repreenderá. Ele destruirá quem se revolta contra o seu reino. Não podemos perder de vista mais uma conexão com o Salmo 1, pois lá os ímpios se reúnem para escarnecer, zombar das coisas de Deus. Mas aqui Deus é quem zomba deles. Já nos versos 5 e 6, vemos que a solução para essa revolta é pessoal. Deus, após rir da situação, logo passa a demonstrar sua fúria. E em seguida declara que ungiu o seu rei. Esse rei não é como os reis da terra, pois ele está assentado sobre o monte de Sião. Essa imagem demonstra a estabilidade do reino de Deus. Se trata de um reino eterno, pois tem o seu poder procedente do alto. O Senhor está nos céus. Deus unge um rei na terra, no monte Sião. É assim que Deus resolve o problema com os reis revoltados desse mundo. Ele estabelece o rei superior a todos. O Monte de Sião foi justamente onde o templo do Senhor simbolicamente demonstrou o seu caráter estável e eterno. Todavia, quando Cristo se encarnou e anunciou que era chegado o seu reino, ali houve a derrota de todos os reinos ímpios da terra. Eles já estão perdidos, mas ainda não completamente, pois virá o dia da destruição final. Não há por que temermos. Há um grande contraste entre os reis da terra e o rei de toda a terra. Por mais que os homens ímpios que governam em meio à impiedade se achem sábios e poderosos, basta ver onde está estabelecido o reino deles. Na terra. É um reinado terreno, temporal, limitado. Mas o grande rei, o ungido do Senhor, está acima de todos. Isso deve sim nos conceder mais esperança e ânimo para caminhar. Pois ainda que os reis da terra
nos persigam, nós servimos ao rei que permite que os demais reinem, só por certo tempo, pois ele é o único supremo. E por fim, que destino terão os que se levantam contra Deus? Quem é esse filho citado no Salmo 2? Davi é sim considerado um filho de Deus, mas não o filho de Deus. O texto aqui está expondo o eterno decreto da geração do filho pelo pai e também o decreto da unção desse filho como Messias. Essa é a linguagem dos credos e confissões reformadas. Os documentos da igreja sustentam a mesma linguagem da Escritura. Cristo sempre foi o Filho de Deus, e a prova disso é a expressão hoje utilizada aqui. Isso nos faz entender que o reino e o rei não têm passado nem futuro, é hoje. A eternidade sempre é conhecida como sempre hoje. O sempre hoje. Assim, Cristo, que é o eterno Filho de Deus, que voluntariamente se colocou em uma posição inferior ao Pai, para fazer a sua vontade, se humilhando em forma de homem e morrendo à semelhança de um pecador. Paulo diz que Cristo, ao ser enviado para a terra, foi designado filho com poder. Romanos, capítulo 1. Essa era uma promessa desde o Antigo Testamento, pois na eternidade ele foi gerado, mas para fins salvíficos, ele foi declarado com poder na sua encarnação. Também não devemos nos confundir na leitura de Atos 13, pois Cristo não se tornou filho na ressurreição, mas já o era desde sempre. Até porque muito antes disso, nos evangelhos, foi registrado o que disse Deus Pai: este é meu filho em que me comprazo. Mateus capítulo 3. O Filho de Deus, que é da mesma natureza do Pai, tem a mesma glória e poder do Pai. Quem crê nele também é declarado filho de Deus, conforme João capítulo 1. O Pai é quem garante isso. E ele o faz porque no seu Filho sua alma se compraz. Esse Filho cumpre toda a vontade do Pai. Por isso, bem algum lhe será sonegado. Em toda a sua vida, Cristo deixou claro que não veio fazer a sua própria vontade, mas daquele que o enviou. Como o Pai lhe negaria alguma coisa se o Filho faz tudo o que lhe foi mandado? Quando tudo estava pronto, ele chegou diante do seu Pai e disse: está tudo consumado. Ou seja, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. Então Deus Pai, nesse momento, disse ao Filho: pede-me e tudo te darei. É justamente com base nessa verdade que o Senhor Jesus Cristo proclama a grande comissão. Mateus capítulo 28, dos versos 18 a 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Porque ele consumou toda a vontade do Pai, recebeu a autoridade sobre o reino de Deus com poder para salvar pessoas de todas as nações, cabendo a nós sermos meramente instrumentos do Senhor para a expansão do seu reino. Quem poderia querer uma segurança maior do que essa para as missões? Henry, cheio de regozijo pelas grandes promessas entregues nesse texto, nos ensina os motivos para orarmos e cantarmos as partes desses salmo à luz de um entendimento neotestamentário. Ele diz que devemos cantar melhor e mais forte que os judeus. Isso porque já não aguardamos a vitória do rei, pois ele já venceu os nossos inimigos na cruz. Nosso canto, portanto,
não é simplesmente uma esperança de vitória, mas um canto de júbilo pelo que já foi consumado. Todavia, ainda cantamos aguardando a consumação final, quando o reino de Deus vier completamente e todos os inimigos forem envergonhados. Nesse dia, se tornará visível aos homens o senhorio de Cristo e a desgraça eterna dos ímpios. Meus irmãos, para nós que cremos, isso é uma grande prova de segurança. Cantamos com a certeza de quem está sob a guarda do Rei vencedor. A igreja anda segura nessa terra, pois a vitória é certa. Não uma vitória mundana, como querem muitos, mas vitória espiritual, sobre os reinos ímpios e sobre nossa própria carne e Satanás. Que grande bênção é cantar os salmos que revelam a vitória do povo de Deus, conforme prometida pelo Senhor. Este rei, tudo lhe foi sujeitado, inclusive aqueles que se acham fortes na terra. Eles foram entregues para serem colocados aos seus pés. A imagem é muito forte em relação aos reis da terra. Eles são os principais a serem alertados, porque reúnem consigo muitos outros. Cristo irá os despedaçar como uma vara de ferro, como a um vaso de oleiro. Pense nessa cena. Um rei com uma vara na mão batendo num vaso. Não existe esperança para esse vaso. Ele certamente será quebrado. E assim também será a vida dos inimigos de Deus, completamente despedaçada. Mas alguém, movido por um sentimento de falsa piedade, poderia pensar: não seria muita perversidade os exterminar assim? Essa pergunta foi feita em Isaías 45. Só pensa dessa maneira quem não conhece o senhorio do nosso Deus e o tamanho da malignidade do pecado. A rebeldia da criatura contra o seu Criador causará exatamente uma cena como essa. Eles serão despedaçados. E isso não é perversidade de Deus, mas a justiça aplicada a quem não se submete ao seu senhorio. Entretanto, esse não é um texto somente de juízo, mas também de chamada ao arrependimento. Uma grande repreensão aos que exercem autoridade é deixada. Os magistrados civis devem se submeter à lei de Deus. Apesar de ser iminente a destruição dos seus inimigos, Deus não apresenta nenhum prazer na morte desses ímpios. De fato, Deus será glorificado, mas ele demonstra seu caráter redentivo e amoroso em oferecer de boa fé aos homens o caminho da salvação. Aqueles que estiveram em rebeldia têm esperança. Eles precisam beijar o Filho, honrá-lo, reverenciá-lo e se submeter a ele como rei. Devem rever suas decisões ímpias e rapidamente se submeter à lei de Deus. Não estamos falando, porém, simplesmente de uma reforma política, econômica ou social, mas de arrependimento. É interessante que a primeira vez que a palavra filho é citada, ela é escrita em hebraico, mas agora, na advertência dada por Deus, é registrada em aramaico. Isso para que todos os povos pudessem ouvir o clamor do evangelho. Vejam o filho, nações, pois tudo lhe foi dado. Não perca tempo, pois o Senhor fala com você hoje. Não saia daqui sem beijar o filho. A igreja de Cristo deve investir tudo na pregação do evangelho. Seu tempo, recursos e projetos devem se concentrar na propagação da única mensagem que salvará o homem da derrota final. Ao invés de gastar tempo e dinheiro com programações sem sentido, com entretenimento barato, com estratégias mundanas de crescimento, a igreja de Cristo deve orar e investir nos pregadores,
para que o anúncio do evangelho chegue em todos os lugares e assim o reino de Deus prossiga e alcance o número completo dos eleitos. Se amamos a vinda de Cristo e desejamos ver pessoas sendo salvas, essa precisa ser nossa oração e nosso principal objetivo como igreja. Algumas lições finais. Primeiro, não beije o filho como Judas. É interessante que este ato de beijar o filho tem a ver com lealdade e submissão. Mas houve um momento em que a Escritura descreveu uma cena como essa que não tinha tal conotação. Um homem chamado Judas Iscariotes, tramando contra o Filho de Deus, o entregou aos soldados que o perseguiam e apontou quem era o Cristo com um beijo. O traidor beijou o Filho de Deus. Lembremos que a traição é certamente uma das atitudes mais perversas do ser humano. Nós não toleramos traidores. Imagina Deus. Se você diz beijar o filho, mas não se submete a ele, se faz como um Judas. Não fomos chamados a honrar a Deus somente com os nossos lábios, mas de todo o coração. Precisamos elevar Cristo como Rei, desde o nosso íntimo até as nossas palavras. Só assim teremos paz com Deus. Sejamos leais ao Senhor, nos submetamos às suas leis e tenhamos prazer nelas, pois Ele tem reservado o melhor para os seus súditos. Segundo lugar, cuidado para não perecer no caminho. Lembre-se que o Salmo 1 terminou nos ensinando que o bem-aventurado que medita e se submete à lei de Deus terá um bom caminho, pois Deus o conhece, escolhe e lhe guia por uma jornada de vitória. A cena final do Salmo 1 é o justo entrando no templo onde está o Senhor. Ele foi guardado em todo o caminho. Mas aqui, ao final do Salmo 2, há o caminho contrário. O Senhor, o caminho daqueles que não prevalecerão, não entrarão de pé, não estarão de pé no juízo. Que caminho você segue? Onde você espera chegar com a vida que tem? Se você está debaixo do cetro de Cristo, Ele lhe fará entrar na casa do Pai. Caso contrário, o seu caminho é perdição. Arrependa-se e se submeta ao grande Rei, o Filho de Deus. Em terceiro lugar, quem realmente está preso? Toda a linguagem bíblica sobre o pecado tem a ver com prisão. Os israelitas foram libertos do Egito e isto lhes foi a salvação. O pecador é escravo, diz a Escritura. Assim é preciso atentar à falsa liberdade prometida pelo mundo. Assim é preciso atentar à falsa liberdade prometida do mundo. Não passa de uma forma diferente de defesa da libertinagem maligna. Como bem disse o presbítero Solano Portela, no seu livro O que estão ensinando aos nossos filhos, a respeito das novas abordagens modernas sobre liberdade sexual, que nada mais é que um novo nome para a velha promiscuidade, ou seja, a verdade no ditado diz a nova moralidade não passa da velha imoralidade sob novos nomes. Nossa liberdade consiste em lançarmos nossos pecados em Cristo e nele alcançarmos a condição de fazer a vontade de Deus. Isso sim é ser livre. Quarto, não tema o futuro, pois ele nos será glorioso. Enquanto os homens maquinam em Brasília, na sua vizinhança, ou até na sua casa, não tema. Quem poderá resistir ao nosso rei? Ele está no trono e tudo está debaixo das suas ordens. Por que você está ansioso, temeroso, depressivo?
beije o filho, faça o que ele manda, ensine seus filhos no caminho do Senhor, e ele nos fará vermos dia a dia a vitória sobre nossos inimigos, porque só há um Supremo, o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor supremo de tudo que existe, nós te pedimos, Pai, aplica estas palavras aos nossos corações. Não permita, ó Deus, que sejamos como os homens ímpios que se levantam contra ti, descritos no Salmo 2, mas como aquele bem-aventurado que o Senhor descreve no Salmo 1, que entrará no templo e ficará, ó Deus, na tua presença e habitará na tua presença, Pai. Nos faz lembrar, ó Deus, em meio a tantas desgraças que acontecem nesse mundo, o Senhor já venceu todos os nossos inimigos e nós caminhamos a passos largos no avanço do teu reino, Senhor. Não nos permita andar por vistas, mas nos faça, ó Deus, enxergar toda a realidade com os olhos da fé, vermos a vida, a existência, a criação, a história como o Senhor vê, ó Deus, contemplando o fim glorioso do teu filho e da tua igreja, o teu povo. Nós te oramos em nome dele. Amém.